Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim, eu estive sempre te escutando, te ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Oh, você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mais longe de mim você só vai ser triste. É só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve Cristo volta e não há chance. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, tenho um presente pra você. Oh, volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Muito bom dia, um bom sábado. Espero que todos possamos estar bem aqui na casa do Senhor. Trago-vos os cumprimentos também do Presidente da União. Ele não está muito longe. Ele está aqui na Igreja de Oliveira de Douro. 75% da administração hoje está no Norte. Mas não se passa nada de errado com o Norte, está bem? Na Bíblia, o Norte não é um local seguro. Vocês estão a estudar as profecias de Jeremias. O Norte diz Tzafone. Tzafone é de onde vem o perigo, não é um local seguro para se viver. Mas aqui é. Nós não estamos nos tempos bíblicos e é um prazer estar convosco aqui no norte do país. Li há alguns tempos atrás uma notícia chocante. A justiça dinamarquesa condenou uma adolescente de 15 anos chamada Lisa Bork por matar a mãe. Juntamente com ela foi também condenado o seu namorado, Bakhtiar Mohamed Abdullah, de 29 anos. Lisa foi condenada a 9 anos de prisão e o namorado foi condenado a 13 após
cumprir a sua pena, ele será deportado para o seu país de origem. O crime remonta ao mês de outubro do ano passado. Acontece que ele aconteceu numa pequenina cidade da Dinamarca, na cidade de Kvissel, e a senhora Tima Romer Oltgaard foi, portanto, morta pela filha, Lisa, com 20 facadas. E como é que acontece que uma filha mata a mãe com 20 facadas? Acontece que Lisa, durante algum tempo, manteve um relacionamento com um homem de origem muçulmana, que, estando imigrado na Suécia, estava naquele tempo na Dinamarca. Mas ele depois regressou à Dinamarca e ela encontrou, depois num centro de acolhimento, ela encontrou um rapaz de 29 anos, chamado Bakhtiar Mohamed Abdullah, com quem viria a namorar, e aderiu a algumas ideias radicais islâmicas. Mas o que faz este crime odioso e chocante para a sociedade dinamarquesa é que Lisa, depois de matar a mãe, chamou a polícia. Ela chamou a polícia e disse: eu ouvi gritos, entrei no quarto da minha mãe e alguém saltou pela janela. E a polícia veio. E quando a polícia veio, encontrou Lisa comodamente sentada na sala, a jogar alguns jogos no seu iPhone. E a polícia perguntou-lhe onde é que estava o corpo da mãe e ela limitou-se a apontar. Os polícias foram ao local do crime, constataram o crime, tiraram todas as impressões digitais e depois foram ver o computador de Lisa. E quando viram o computador de Lisa, viram que ela nos últimos dias tinha assistido a uma série de sites do ISIS, portanto do Estado Islâmico, e tinha assistido a uma série de decapitações. Entre as diferentes impressões digitais encontradas no quarto da mãe estavam as de Lisa e as do seu namorado. E, portanto, embora não se tivesse comprovado qual deles matou a senhora, ou se ambos, a justiça dinamarquesa condenou-os, portanto, a ela a uma pena de 9 anos e a ele a uma pena de 13. Tima Romer nunca imaginou que dentro da sua casa residia o seu maior perigo e que o maior inimigo dela seria a sua filha. Nós vivemos numa sociedade em conflito, numa sociedade conflituosa. E eu gostaria esta manhã de ler convosco uma passagem da Bíblia que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E poderemos ler a partir do versículo 11. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 11. E diz assim: Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fer, peço-te esta gente de cegueira.
e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? E respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. O relato que nós acabamos de ler mostra-nos uma sociedade em conflito. As notícias sobre os conflitos no Médio Oriente não são modernas, não são de agora. Já são de há muitos séculos atrás. Já são mesmo de alguns milénios atrás. Sempre foi uma região em conflito. E é interessante que, mais ou menos, eles descendem todos de uma mesma família. Mas parece que muitas vezes os primos, e por vezes também os irmãos, não conseguem viver bem uns com os outros. E, portanto, nós encontramos várias vezes na Bíblia relatos deste género. Neste caso, o rei da Síria procurava, talvez, vingar-se pelo passado e começou a invadir o território de Israel. Como os irmãos sabem, nos reinados de David e de Salomão, Israel expandiu o seu território até englobar a Síria. Mas depois, com o tempo, e sobretudo com o enfraquecimento dos dois estados, do rei do norte e do reino do sul, as coisas ficaram mais complicadas e, portanto, o rei da Síria procurou tomar alguma vantagem. E neste relato que nós acabamos de ler, nós encontramos vários níveis de conflito. Logo no versículo 8, menciona-se que o rei da Síria procurava emboscar o rei de Israel. Procurava fazer emboscadas para tentar saber onde é que o rei de Israel iria passar para tentar acabar com ele. E nós percebemos também que o rei de Israel era avisado pelo profeta de Deus, por Eliseu. E o rei da Síria, não sendo um crente no Deus de Israel, rapidamente acreditou noutra coisa mais simples. Dentro de eles haveria um infiltrado. É interessante como nós muitas vezes, quando as coisas dentro da nossa sociedade ou do nosso grupo não funcionam muito bem, nós pensamos em infiltrados. Às vezes acontece com frequência. E foi isso que ele pensou. Há uma toupeira no meio de nós. Daí que ele reúne o seu staff e procura perceber quem é o traidor. Até que o informam que não há traidor nenhum. Há apenas um profeta em Israel que conhece todas as coisas. Pelo que o rei da Síria resolve enviar as suas tropas especiais. Onde está esse profeta? Vamos lá capturá-lo. É engraçado. Ele não diz vamos lá matá-lo. Vamos capturá-lo. Porque quem sabe se esse profeta de repente se virasse, a coisa não seria até mais fácil para o próprio rei da Síria. E portanto este relato mostra-nos um cenário de guerra, um cenário de conflito. E quer nós queiramos, quer não, nós vivemos num mundo em conflito. O mundo, sob o pecado, vive em permanente conflito. A Igreja vive em permanente conflito. E esse conflito pode tomar diversas formas. Ele pode ter, por exemplo, uma forma cósmica. Dizia o apóstolo Paulo que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra quê ou contra quem? Contra as potestades. E, portanto, nós temos que perceber e nós sabemos, faz parte, e nós falaremos disso esta tarde, faz parte da nossa metanarrativa. Nós sabemos que vivemos em conflito. Há também o conflito entre pessoas, o conflito entre vizinhos, entre familiares, o conflito entre nações. E deixando um dedo nesta passagem de 2 de Reis, podemos, por exemplo, ir à epístola do apóstolo Tiago e
na Epístola do Apóstolo Tiago, no capítulo 4. Epístola de Tiago, no capítulo 4, e nos versículos 1 e 2, Tiago diz-nos qual é a causa destes conflitos em que nós vivemos. E ele diz assim, Tiago: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Poderíamos ainda pensar no conflito interior que se trava em cada um de nós. Cada um de nós tem um conflito interior entre o bem que sabe que deve fazer e as decisões que muitas vezes toma. Um conflito de consciência que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, fala tão bem e que nós muitas vezes gostamos de fazer alusões. E esse conflito interior nosso entre o bem e o mal, entre aquilo que nós sabemos que devemos fazer e aquela que é a realidade que nós muitas vezes fazemos, essa dicotomia da nossa existência com a qual nós tantas vezes lutamos, mostra-nos também que tantas vezes ao dia nós não nos encontramos em paz connosco próprios. Não é possível, portanto, irmãos, viver numa sociedade sem conflito. Não é possível nós vivermos asepticamente, como se estivéssemos numa redoma e nada nos afetasse. Não é possível. Mas é possível uma coisa, é viver numa sociedade em conflito sem sermos conflituosos. Isso é possível. E é possível também perceber que qualquer conflito tem um mestre. E neste conflito, que acontece aqui no segundo livro de Reis, nós podemos presenciar três mestres desse conflito. O primeiro mestre é o rei da Síria. E nós podemos dizer que o rei da Síria é o atuante principal deste conflito. Ele mexe-se, ele provoca a guerra, ele provoca emboscar o rei de Israel, é alguém que age. O segundo mestre que nós temos presente aqui é o rei de Israel. E como é que nós caracterizaríamos o rei de Israel? O rei de Israel, aparentemente, não age. Sabem que não há nada que irrite mais alguém que procura um conflito do que aquele que foge dele. E isso irritava o rei da Síria. Ele procurava um conflito com o rei de Israel e o rei de Israel fugia desse conflito e isso ainda o irritava mais. E, portanto, o rei de Israel apercebe-se que não vale a pena ele entrar num conflito que vai perder à partida, que vai trazer um desastre para a sua nação. E depois há o terceiro elemento, o terceiro mestre deste conflito. Qual é o terceiro mestre deste conflito? Nós que lemos este relato. O primeiro é o rei da Síria, o segundo é o rei de Israel. Qual é o terceiro mestre deste conflito? Não se enganem. Qual será o terceiro mestre deste conflito? O terceiro mestre deste conflito é Deus. E Deus também age. Deus age através do profeta Eliseu e Deus age quando ele acha que é o momento de se manifestar. Mas interessante, apesar de Deus agir, nem todos notam que Deus age. Não são todos aqueles que no meio do conflito tomam consciência da ação de Deus. E nós vemos isso presente neste relato. O moço do homem de Deus sai numa bela manhã, como ele costumava sair, cedo ou tarde, já agora. A que horas é que mais ou menos ele se costumaria levantar? É cedo. O relato diz-nos que é cedo. Ele sai, como sempre, de madrugada e quando ele sai, ele volta para trás num ápice. Tem a cidade cercada. Engraçado, os sírios. Os sírios eram um exército muito interessante. Eles cercam a cidade de noite e ficam à espera. Vamos lá pregar um susto a esta gente. E, portanto, quando o moço do homem de Deus sai e vê o que acontece, todos os seus sentidos despertam. A primeira coisa que nós tomamos consciência quando estamos a abordar um conflito é pelos nossos sentidos. Ou pelos nossos ouvidos, ou pelos nossos olhos, ou até pelo nosso tato. Mas são os nossos sentidos. E quando os nossos sentidos nos dão a informação
de que esse conflito pode trazer-nos danos, nós entramos no modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência distingue-se por duas coisas: a ação e a reação. Ele viu e reagiu e foi a correr a Eliseu. Numa palavra, estamos desgraçados. Ele deve ter dito isto por outras palavras. Mas o que é interessante é que Eliseu sai, vê o exército dos sírios, tudo muito bem, mas vê algo mais e, portanto, Eliseu está calmo. E é esta calma de Eliseu que perturba aquele rapaz. Porque Eliseu não entrou em modo de sobrevivência. Eliseu constatou um simples facto que nem os sírios tinham constatado. É que atrás deles estava um outro exército. E, portanto, irmãos, nós temos aqui exatamente as dimensões dos conflitos que eu ainda há pouco vos abordei. Temos um conflito horizontal, os sírios, que cercam Eliseu e o seu ajudante, diríamos assim. Temos o conflito interior, se calhar aquele rapaz não estava pronto para morrer. E ele pensou, chega a uma altura difícil da minha vida. Na verdade, dificilmente nós chega a uma altura em que nós estamos prontos para morrer. Mas ele viu que além do conflito que se preparava, havia um conflito interior. E depois havia este conflito cósmico que os sírios não notaram, que o moço de Eliseu não notou, mas que Eliseu percebeu. Entre o conflito do rei de Israel e o conflito do rei da Síria, havia um outro mestre. E esse mestre era Deus. Ora, é importante perceber a que mestre é que nós vamos servir num conflito. O apóstolo Paulo disse isto muito bem. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 16, Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Diz o seguinte, o apóstolo São Paulo: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Cada conflito tem o seu mestre. Resta saber qual é o mestre que nós vamos servir em todos os conflitos da vida em que nós estamos envolvidos. Porque o grande problema num conflito, e num conflito há sempre duas partes, é que nós escolhemos sempre uma delas. Pelo menos nós dizemos que num conflito há sempre duas partes, não é? Acabámos de perceber aqui no livro de Reis que pode haver três partes num conflito. Eliseu não escolheu como mestre o rei de Israel. Eliseu também não escolheu como mestre o rei da Síria. Eliseu escolheu como mestre Deus. E ele percebeu que Deus estava ali presente para o libertar daquela situação. E esta consciência, esta tomada de consciência é um dom. O moço do homem de Deus, o moço que acompanhava Eliseu, não o percebeu. E Eliseu teve que orar: Senhor, abra-lhe os olhos para que ele veja que não é o fim, para que ele veja que nós estamos em boas mãos, para que ele tenha paz. Quando nos surge um conflito na igreja, seja ele doutrinário, seja ele de qualquer outra natureza, será que nós olhamos para Deus como mestre? Eu fiz parte dos delegados à Conferência Geral em San António, esta última Conferência Geral. E há conferências gerais em que as coisas são pacíficas, e eu percebi nesta Conferência Geral aquilo que se tinha passado numa outra Conferência Geral em 1888. Nesta Conferência Geral nós íamos todos para a guerra. É engraçado. Uns iam defender uma coisa, outros iam defender outra. E nós poderíamos dizer que a Igreja entrou em guerra naquela quarta-feira em que se votou
a ordenação das mulheres ao ministério. 47% votaram a favor, 53% votaram contra. E eu percebi os resultados da guerra no dia seguinte. No dia seguinte, como era habitual, nós fomos para a meditação, às 8h30, e lá estávamos nós, os portugueses, às 8h30, e portanto aquilo é uma arena, é um sítio, é um espaço enorme, era um campo de futebol, mas que está coberto e preparado. À nossa frente era suposto estarem 600 delegados. Era. Atrás de nós era suposto estarem 400 delegados. Também era suposto. Mas éramos nós os únicos, no nosso lado direito. Às 8h30 da manhã, para ouvir a meditação da Palavra de Deus, todas as delegações que tinham votado de uma determinada orientação não estavam presentes. 47% dos delegados não estavam presentes. Os portugueses estavam presentes. E eu perguntei-me a mim próprio, afinal de contas, nós viemos para ouvir uma meditação. Não viemos para continuar uma guerra. E às vezes nós perpetuamos os conflitos precisamente porque o mestre do conflito talvez seja o mestre errado. Quando nós tomamos uma parte num conflito, estamos sempre a seguir um mestre. Eliseu tinha o seu mestre naquele conflito. E os irmãos podem reparar o caricato desta situação. Quando os homens, quando aquelas tropas especiais da Síria reconhecem pelo retrato que aquele deve ser o Eliseu, eles avançam e imediatamente eles ficam cegos. E é o homem a quem eles procuram prender que lhes diz: vocês estão errados. Agora, eu compreendo que esta cegueira não é uma cegueira completamente física, porque é impossível ao Eliseu guiar um exército de 300, 400 ou 1000 homens. É impossível. Mas a verdade é que eles não reconheceram Eliseu, que lhes diz: meus amigos, o GPS está enganado, não é esta a cidade. Vamos a outra, é a outra cidade. E lá vão eles, mansinhos que nem uns cordeirinhos, dentro do quartel-general do rei de Israel. E agora são eles que estão numa situação incómoda, porque agora são eles que estão cercados pelos seus inimigos. Irmãos, quando aqueles que se nos opõem ficam frágeis, o que é que nós fazemos com eles? Quando aqueles que na igreja se opõem estão fragilizados, será que nós não aproveitamos? Foi essa a pergunta do rei de Israel. Olha, boa, tenho aqui o exército da Síria, vou matá-los? Era o normal que se fazia naquela situação. Na época do Antigo Testamento, só se faziam prisioneiros quando era rentável. Quando não era rentável, exterminava-se o inimigo completamente. E, portanto, aquilo que o rei de Israel perguntou era o normal. Mas nós estamos aqui num texto do Velho Testamento com sabor a Novo Testamento. E nós temos aqui Eliseu. Não se esqueçam, o mestre de Eliseu não é o rei de Israel neste conflito. O mestre de Eliseu é Deus. E Eliseu sabe que, à parte dos conflitos humanos, Deus pretende salvar a humanidade. Deus pretende salvar a humanidade. E, portanto, o que Eliseu propõe está nos antípodas daquilo que se fazia naquela altura. Não, nós não vamos matá-los. Nós vamos alimentá-los. Nós vamos alimentar os inimigos. Vamos recebê-los bem, vamos dar-lhes de comer e vamos acabar com o conflito. Matar aquele exército não terminaria o conflito. Tal como humilhar quem se nos opõe não acaba com o conflito, perpetua-o. E nós precisamos de perceber realmente
se em todos os conflitos da nossa vida nós decidimos pela ação certa. E eu percebo porque é que Eliseu decidiu pela ação certa. Porque se os irmãos forem ao primeiro livro de Reis, ao capítulo 2, e ao versículo 9, segundo livro de Reis 2, 9, segundo livro de Reis 2, capítulo 2, versículo 9, os irmãos percebem que quando Eliseu se vai apartar de Elias, ou melhor, Elias de Eliseu, Elias concede qualquer coisa a Eliseu. Diz-nos assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu podia ter pedido sabedoria, Eliseu podia ter pedido a capacidade dobrada de fazer milagres, mas Eliseu percebeu que aqueles tempos não eram tempos fáceis. E ele disse: o mesmo Espírito que habitou em ti, Elias, eu quero que habite em mim 2 vezes mais. Eu creio que às vezes nós não nos preparamos para os conflitos nas nossas existências. Preparar-nos para os conflitos nas nossas existências e preparar-nos para uma sociedade em conflito implica pedir a Deus uma porção dobrada do seu Espírito. E graças a isso, Eliseu conseguiu escolher o mestre certo naquele conflito. E por ter escolhido o mestre certo naquele conflito, trouxe paz à sua nação. Nos conflitos em que nós, como igreja local, estamos envolvidos, ou em que nós, como famílias, às vezes estamos envolvidos, ou em que nós, interiormente, estamos envolvidos, ou como igreja nacional, ou como igreja mundial, estamos envolvidos, se nós antecipadamente tomarmos consciência que precisamos de uma porção dobrada do Espírito Santo, nós vamos escolher o mestre certo para esse conflito. Donna Hicks é psicóloga e é especialista em gestão de conflitos. Ela escreveu um livro que está publicado em português, chama-se Dignidade. E nesse livro ela conta como ela procurou resolver diferentes conflitos nas empresas, até mesmo entre nações. E um dos conflitos em que foi mais difícil para ela, numa gestão de conflitos, participar, foi quando o governo inglês lhe pediu que ela sentasse à mesma mesa soldados britânicos e antigos partidários do IRA. E que essas pessoas pudessem reconciliar-se e trazer paz, quer à Irlanda do Norte, quer à Inglaterra. E esta mulher pensou: como é que eu vou fazer para que este programa da BBC tenha sucesso? E ela chamou um senhor que todos vocês conhecem, chama-se Desmond Tutu. Foi o homem que, juntamente com Mandela, conseguiu evitar que a África do Sul, depois da libertação de Nelson Mandela, caísse numa guerra civil. E então Desmond Tutu foi o artesão daquela reconciliação. E num dos programas gravados, que foi especialmente difícil pelas mágoas que estavam em cima da mesa, difícil pelos homens que antes tinham estado em campos opostos e que agora era suposto estarem a partilhar para construir uma sociedade diferente, Desmond Tutu conseguiu realmente fazer com que aqueles homens se pudessem perdoar mutuamente à frente das câmaras. E não era fácil, porque estamos a falar de líderes militares, de um lado e do outro. E estamos a falar de líderes militares que muitas vezes não se degladiaram entre eles próprios, mas que provocaram danos às famílias uns dos outros. E quando aquilo terminou, quando terminou a gravação daquele programa, Donna ficou intrigada pela capacidade que este arcebispo teve de, naquela situação tão difícil e potencialmente perigosa, conseguir realmente aquele resultado. E ela perguntou-lhe: como é que o senhor arcebispo consegue fazer isto? Foi realmente um final muito forte. E eu percebi que você não tinha ensaiado isso. Onde é que foi buscar a inspiração?
Dona X não é crente, ela é agnóstica. Mas o arcebispo Tutu apontou para cima. Mas eles estavam num estúdio de televisão. Ele apontou para cima, ela olhou para o teto e só viu os holofotes. E o bispo, percebendo que ela só viu os holofotes, fez aqui uma analogia. E disse-lhe simplesmente o seguinte, sabe? Eu sou como as lâmpadas. Quando eu estou ligado à corrente, eu brilho. E foi a maneira de Dona X perceber que um homem religioso, que um homem crente, não está ligado à eletricidade. Está ligado a outra corrente. Nós esta manhã percebemos pelo menos que vivemos numa sociedade em conflito. Vivemos num mundo em conflito, até vivemos num universo em conflito e que nós próprios vivemos em conflito. Mas se tal como Eliseu, nós formos dirigidos pelo Espírito, saberemos gerir as situações de conflito que atravessam a nossa existência. E as nossas mentes podem iluminar-se e encontrar soluções que façam brilhar a vida dos outros, que façam afastar as potenciais fontes de conflito, que façam exaltar o potencial de salvação que Deus quer trazer a cada ser humano. Um conflito não tem que acabar sempre pela vitória de uns e a derrota de outros. Um conflito pode muitas vezes acabar pela vitória de todos. Que Deus nos ajude, pela presença do seu Espírito, a sermos fontes de paz e de gerirmos os conflitos que atravessam a nossa existência, de forma a que, tal como aconteceu com Eliseu, podermos contribuir para a salvação de todos. Amém.